Bem, amigos, abra comigo a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 6. Na sua cópia, página 1315. Me volto nesta noite para esta tão gloriosa passagem das Escrituras, Hebreus, capítulo 11, este versículo de número 6 em particular. Ouça essas palavras: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bem, a mensagem desta noite é sobre a única fé que salva. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a estes textos tão profundos da palavra de Deus, porque é que nós aprendemos a respeito da única fé que pode reconciliar uma pessoa com seu Criador e dar a certeza de vida eterna. Está tudo aqui. Queridos, a Bíblia ensina, deixe-me começar por este ponto. A Bíblia ensina que a fé em Deus é vital nessa questão da conversão, da salvação. A Bíblia ensina que a chave para o céu é a fé. A palavra de Deus, a Bíblia ensina que fé é algo tão vital e tão necessário que sem fé, esta fé que eu haverei de apresentar aqui, descrita na Bíblia, sem fé é impossível, simplesmente impossível, que uma pessoa encontre a reconciliação com Deus, o perdão de seus pecados e a certeza de vida eterna. É por isso que nós titulamos essa mensagem de a única fé que salva. Fé, se nós podemos de uma maneira bem simples reduzi-la, é a entrega ou a dedicação de corpo e alma a Cristo Jesus para a salvação. Fé é isso. A fé bíblica, como descrita na palavra de Deus, é indispensável, ela é vital, ela é necessária para a salvação. Mas o curioso a respeito disso é que, embora seja esse o ensino da palavra de Deus, que sem fé não é possível haver salvação, o curioso é que a Bíblia também ensina que a fé não possui méritos algum em si mesma. A fé não adquire pontos diante de Deus para nós. A fé ela não tem um mérito em si mesma. Isso é algo muito curioso e interessante na palavra de Deus. Fé é um ato, uma ação mental humilde e muito simples, que não possui valor próprio como um mérito. Você percebe? Esse é o ensino da palavra de Deus. Isso que torna a fé um paradoxo, algo que parece contraditório, mas que não é. A fé é vital para a salvação. A fé, por exemplo, não é descrita na Bíblia, na palavra de Deus. Nós estamos lidando com a fé que salva, mas a fé não é descrita aqui nas páginas da Bíblia como uma mensagem, ou melhor, como a crença numa mensagem duvidosa, improvável, apenas um sinônimo para a esperança. Isso não é a fé na Bíblia. A fé não é crer em algo que pode ser, pode não ser, eu não tenho certeza, eu espero que seja. Isso não é a fé bíblica. Essa não é a fé da palavra de Deus. A fé não é como confiar ou aceitar algo que me parece muito improvável, impossível, mas porque as pessoas creem, seguem esse caminho, eu não entendo, eu não estou certo, eu vou pôr fé nisso aí. Essa não é a fé da palavra de Deus. Essa é uma fé que nós encontramos na televisão, em alguns outros lugares, na ideia de tantas pessoas por aí. A fé é algo real. A fé não é simplesmente uma crença improvável, algo que não é demonstrável, algo que é improvável, algo que não possui evidências concretas, reais, palpáveis. Não, essa não é a fé. É exatamente o contrário. A fé ensinada na palavra de Deus não é algo do tipo improvável, inconstante. A palavra fé na Bíblia, meus amigos, a definição bíblica de fé não envolve algo do tipo fechar os olhos e dar um salto no escuro. Essa não é a fé descrita na palavra de Deus. Eu irei lidar nessa noite com esse tema fé, porque essa é uma palavra tão pequena, mas tão vital na mensagem da Bíblia, que se nós estivermos equivocados, erramos a respeito do que seja a fé, nós estamos muito longe, muito distante do caminho que conduz uma pessoa à salvação, porque fé é tão vital nesta engrenagem, se eu posso dizer assim, para a salvação, embora não seja uma engrenagem, que se nós errarmos aqui, tudo mais não tem sentido,
tudo mais não tem utilidade, tudo mais reunido junto, na complexidade do que se chama cristianismo por aí, não fará nenhum sentido ou será útil para nós diante de Deus. E eu decidi lidar com esse tema porque há muita confusão em nosso meio a respeito do que seja a fé. E pode ser, eu me peguei pensando sobre isso outro dia, pode ser o caso de que você tenha vindo aqui muitas vezes e me ouvido falar sobre fé, mas porque você tem uma dessas ideias que eu acabei de descrever sobre a fé, aquilo que eu estou falando para você não faz sentido. Eu estou falando sobre fé bíblica, mas você tem uma outra ideia sobre fé, e é por isso que eu devo buscar nessa noite, da maneira mais simples possível, explicar o que é a fé bíblica que conduz à salvação. A fé da palavra de Deus. Bem, a nossa atenção será focada aqui neste primeiro versículo do capítulo 11. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e acompanhasse. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você não tem uma Bíblia, o nosso intendente lhe auxiliará com uma. Mas está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ouça essas palavras. É sobre a fé bíblica. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. O texto aqui está chamando a fé de, primeiro, uma prova, a evidência de algo que eu não consigo ver, mas porque essa fé me diz que essa coisa que eu não consigo ver está lá, eu sei que ela existe, eu sei que ela é real. Ela é a prova, ela é a evidência de algo que não pode ser visto. O texto está me dizendo que a fé é uma evidência, mas você logo de imediato faz uma pergunta: como pode ser a fé, que é algo abstrato, que eu não toco, não é? Que está muitas vezes baseado no sentimento e na mente, como ela pode ser uma evidência concreta, real, palpável, de uma realidade que eu não consigo ver? Eu estou falando sobre algo que eu não vejo, não toco, mas que é uma evidência de algo que eu também não vejo e não toco, mas é exatamente isso que o texto está dizendo. Como a fé pode ser evidência de coisas que não se veem? Se nós cremos em coisas como Deus, o céu, a eternidade, a salvação, como poder haver evidências palpáveis, concretas, substanciais para essas coisas que não se veem? Você não pode colocar o céu no microscópio, a salvação debaixo de uma lupa, você não pode estudar a anatomia física com uma navalha dessas coisas. Como podem essas coisas serem evidências, provas concretas e reais do céu, da vida eterna? Como pode haver evidência palpáveis para essas coisas? E ainda assim, a Bíblia descreve a fé como essa prova, como essa evidência de algo que você não vê. Bem, a Bíblia ensina que a fé é algo certo, não é algo abstrato, estranho. A fé é algo muito certo, claro, visível. A fé não é uma esperança vaga, por exemplo, sobre o céu. A fé bíblica não é que eu espero que seja salvo, não sei, não tenho certeza, quando eu chegar lá eu vou descobrir. A fé da palavra de Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. A fé é algo real e ela é vista como uma evidência a respeito dessas coisas. Essa é a fé da palavra de Deus. Eu gostaria que você considerasse isso comigo nesta noite, porque isso é de imensa importância para a nossa busca de Deus. E se você está buscando a Deus, meu amigo, minha amiga, nesta noite, se a razão pela qual você entrou por aquela porta, enfrentou a chuva e chegou aqui, é porque você está de fato buscando a Deus, e você não veio aqui simplesmente porque não tinha nada para fazer hoje à noite, alguém te arrastou para cá. Se você está pessoalmente buscando a Deus e deseja conhecê-lo na juventude, na infância, na vida adulta, bem, atente para essa definição bíblica do que é fé, porque a fé é esta chave para a salvação. A Bíblia ensina que a fé é algo certo. Bem, primeiramente, deixe-me falar para você sobre coisas que não conduzirão uma pessoa a Deus, nem garantirão uma pessoa um lugar no céu, porque nós queremos falar sobre o que garante, o que leva uma pessoa ao céu. E talvez lidando com aquilo que não leva uma pessoa ao céu, torne essa questão bem mais clara. Não é verdade? Essas coisas não sou eu que estou dizendo. Não é a minha opinião, porque eu sentei e fiquei pensando apenas sobre elas. É Jesus Cristo quem as ensina. Os apóstolos, os profetas, está na palavra de Deus. A Bíblia afirma inicialmente que as nossas boas obras de caridade realizadas neste mundo, elas não podem nos trazer a Deus. A Bíblia é muito clara e taxativa. As obras de caridade que nós fazemos para as pessoas, seja através dos mecanismos da religião, seja pessoalmente, com uma boa inclinação do coração, estas coisas não podem abrir o céu para nós, e elas não contam diante de Deus como méritos para nós, para nos angariar o céu. Nosso sucesso neste mundo é uma outra coisa. Nosso sucesso neste mundo não nos garante um lugar no céu. Se você é uma pessoa de grande sucesso em tudo que você faz, e se a sua vida foi maravilhosa até o final, aquilo que você fez neste mundo,
E as tuas conquistas neste mundo não te garantem um lugar no céu, não te dão acesso à presença de Deus e à vida eterna. A Bíblia também ensina que o teu nascimento, o teu pedigree, não te garante entrada no céu. Você pode ser filho de uma pessoa muito conhecida na nossa sociedade, de um filântropo, de um grande pastor, de um grande homem espiritual, um grande religioso. E há pessoas que são, na verdade, mas ter nascido numa família, ser filho de alguém de grande honra no país, não te levará ao céu, não te abrirá a porta do céu, não te permitirá a entrada. Se você é filho de uma pessoa crente, salva, evangélica, se você nasceu num berço cristão, isso não te garante entrada no céu. Você não é salvo por pedigree. Você não é salvo desta maneira, e a Bíblia é muito clara a respeito disso. Essas coisas não podem te reconciliar com Deus. Nem bens materiais o poderão, não importa quanto você tenha. Mesmo os bens mais fabulosos possíveis e as construções e os objetos que você tenha adquirido ou feito neste mundo não te darão um lugar de entrada no céu, porque os nossos pecados, meus amigos, são muitos. Nós somos pecadores diante de um Deus santo. Nós somos transgressores da vontade e da lei de Deus, e nós merecemos a condenação de Deus e a justiça santa de Deus, porque Deus é justo e você sabe disso. Ele deve julgar, ele não pode deixar de julgar, porque se ele deixasse, ele estaria pecando. E porque nós somos pecadores, nós não temos acesso à presença de Deus, e nenhuma dessas coisas maravilhosas que eu acabei de mencionar pode pagar a dívida do pecado. Somente a fé nos conduz a Deus. E entender isso é estar quase lá, é estar bem próximo da salvação. Eu gostaria imensamente que você me desse a sua atenção por esses próximos minutos para compreender isso, a fé. Bem, amigos, nossos atos de caridade não podem nos reconciliar com Deus, não podem pagar a tremenda dívida dos nossos pecados realizados diante da face de Deus, em nossos pensamentos, em nossas palavras, a nossa descrença no passado de Deus. Ainda embora você busque a Deus hoje, é provável que hoje um período que você não se importava com Deus, que você desprezava Deus no teu coração, que você fazia coisas que você sabia que eram contrárias a Deus, que Deus te via pela consciência, Ele te alertava disso, e você pisava na consciência e seguia em frente. As nossas obras de caridade, o que nós fazemos na sociedade para melhorá-la e ajudar o próximo, não podem pagar a dívida de nossos pecados. Os nossos bons atos não podem comprar a nossa salvação. Ser um bom filho em casa, uma boa filha em casa, ter boas notas na escola, ser um bom colega de trabalho, um bom vizinho, coisas como essas não são aquelas coisas que Deus aceita para o perdão, para a salvação. Somente o Calvário, queridos, lida com isso. O Calvário é aquele lugar onde Jesus Cristo, o Salvador, pagou no lugar daquelas pessoas que haveriam de buscar nele o perdão e a salvação. Somente vindo a Jesus Cristo e somente tendo em sua conta, assim por dizer, os méritos dele, você pode encontrar graça diante de um Deus justo e santo, porque Deus ele deve punir o meu pecado e o seu pecado, mas não pense de uma maneira abstrata. É impossível punir o pecado. Ele pune o pecador que comete o pecado. E esse sou eu e você. E para sermos salvos e reconciliados com Deus, Deus precisa lidar com o problema do pecado. E Ele o fez, vindo Ele próprio a este mundo, em Jesus Cristo, o próprio Deus. Você sabe, você já ouviu isso tantas vezes, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai em glória e majestade, igual ao Espírito Santo em eternidade e poder, sendo Deus, Ele deixou o seu trono na glória. Ele que é cercado por milhões e milhões e milhões de seres celestes e santos, que criou todas as coisas, que conhece todas as coisas, que Ele tenha deixado o seu trono e a sua glória, e vindo a este mundo, Ele nunca deixou a sua divindade, mas Ele veio a este mundo e tomou um corpo e uma natureza humana para andar neste mundo, para se submeter à lei que Ele mesmo criou, sendo Deus, e cumpri-la para ser o representante de homens e mulheres como você e eu, que tem quebrado e pisado sobre esta lei, o Calvário. Então ir para aquela cruz de dor e agonia, para ali ser punido em nosso lugar, se nós cremos nele e o buscamos. Essa é a maneira preparada por Deus para receber um pecador como eu e como você e dar a vida eterna, não as nossas obras de caridade. E a palavra de Deus é clara e direta a respeito disso. E ainda que nós não tivéssemos uma dívida diante de Deus, amigos, o padrão que Deus exige para receber uma pessoa é muito alto.
é muito elevado, nós não conseguiríamos alcançar. É um padrão divino, ele exige perfeição. A lei de Deus diz: cumpra essa lei, viva ela sem jamais quebrar, nem um minuto, nem um instante, ao longo de toda a tua vida, e ao terminar você entrará na glória eterna e receberá a vida baseada no teu mérito de cumprir a lei. Quem jamais poderia fazer isso? Mas é uma lei santa, perfeita, gloriosa. E o problema do nosso pecado, ela nos permite cumpri-la e vivê-la e agradar a Deus. Nós nem podemos alcançar esse padrão, nem imaginar que podemos começar. Se uma pessoa, nos seus sonhos mais selvagens e imaginários, começa a imaginar que tudo que ele já fez ao longo desta vida, as boas coisas que ele fez, as portas que ele abriu para uma pessoa, as cadeiras de roda que ele distribuiu, as novenas que ele rezou, os passes que ele recebeu, as boas coisas que ele fez para a humanidade, pode de alguma maneira somar como uma migalha para angariar um lugar no céu. Essa pessoa simplesmente não conhece a santidade de Deus. Somente o Calvário, somente a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo, que Jesus tenha vindo a este mundo, que por meio da sua morte, daquela maneira, ele seria o sacrifício no lugar de pecadores, e pelo seu sacrifício ele seria como que aquele que tira o pecado do ser humano, aquele que reconcilia homens e mulheres com Deus. E a fé, queridos, que salva, confia nessas coisas, confia no Calvário, confia em Jesus Cristo e recebe a mensagem de salvação e se submete a ela. E essa fé conduz, amigos, essa fé conduz a uma série de maravilhosas descobertas. A fé que conduz à salvação, conduz à justificação, ser considerado pelo juiz, Deus eterno, como uma pessoa justa, ainda embora eu não seja, mas porque Jesus pagou em meu lugar e viveu a vida que eu devo a Deus. Essa fé conduz ao perdão de meus pecados, todos eles, aqueles pecados que você cometeu há tanto tempo atrás, que você nem mais se lembra, mas que estão registrados diante de Deus, para os quais um dia você terá que prestar contas, e eu também. A fé conduz ao perdão dos pecados mais vis, mais imorais, mais violentos, a mancha mais profunda em nossa alma. A fé conduz à remoção da culpa em nossa alma diante de Deus e conduz à vida derramada por Deus em nossos corações. Um novo começo, um novo caráter, uma nova alegria, uma certeza real e um relacionamento com Deus, com meu Criador, algo que ninguém possui antes da conversão, um verdadeiro relacionamento com Deus como um filho, como uma filha. Eu não sou um filho de Deus antes da conversão. Ninguém é filho de Deus antes da conversão. Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, é o único filho de Deus. E nós nos tornamos, por meio de Jesus, como que adotados, assim por dizer, através dele. Antes da salvação, antes do perdão de nossos pecados, nós somos criaturas de Deus, como a cutia, o jacaré, a estrela, filhos de Deus. Pessoas que têm um relacionamento real e paternal com Ele, são esses que se aproximaram dele pela fé no Salvador e tiveram seus pecados perdoados e a certeza de perdão e vida eterna. Bem, o que então não é fé? Porque o nosso desejo é saber o que é a fé bíblica. Essas coisas que eu descrevi até agora são um resultado extraordinário dessa fé bíblica. Mas o que não é fé? Deixe-me tentar descrever. Fé, meus amigos, por exemplo, fé não é força de vontade. Já pensou sobre isso? Quando alguém se determina a crer em algo que não pode ser, que é muito improvável, e ela fecha os olhos, ela por dentro de si, ela crê, eu creio que isso vai acontecer. Eu mesmo que visualizo algo, e eu convenço a mim mesmo, como que dando um salto no escuro. Não pense que fé bíblica que conduz à salvação é algo do tipo poder da vontade, força de vontade. A fé bíblica é algo muito mais profundo, muito mais real. A fé não é simplesmente força de vontade. Em segundo lugar, a fé não é como dar um salto no escuro, como eu mencionei. Se existe um Deus, eu tenho ouvido a respeito disso, eu não tenho certeza se ele existe realmente, se ele existe. Eu não sei. Eu sinto que ele pode existir, eu não sei. Eu vou colocar a minha fé nisso, embora eu não saiba, eu não tenho certeza. Eu não tenho nada a perder, eu tenho visto pessoas tão bacanas que creem em Deus, é uma mensagem muito boa. Eu não tenho certeza, não estou certo. Eu vou dar um salto no escuro, eu vou acreditar que existe um Deus e me comportar dessa maneira. A fé bíblica não é essa fé, não é como um salto no escuro.
Porque a fé bíblica realmente crê em Deus. De fato, ela crê em Deus. Ela está convencida e ela está persuadida da realidade do Criador. Ele é real, ele é existente, ele é pessoal. A fé quase já ouviu, a fé quase já o ouviu. É como alguém visível e pessoal, conhecível. Ele está aqui, não é um Deus distante. A fé bíblica crê em Deus real. Fé não é algo que alguém, se eu posso colocar desta maneira, que alguém programou dentro de você. A fé bíblica não é algo assim. Uma programação mental. Você cresceu numa família religiosa e pela repetição de atos, teu pai e tua mãe te levando para a religião, isso e aquilo, você acabou assimilando, isso tornou parte dos teus valores, você foi meio que programado a crer nessas coisas. Essa não é a fé bíblica. A fé não é resultado de hipnotismo. Alguém colocou para dormir num transe ou numa conversa ali, você não sabia, estava usando uma técnica, tinha um negócio pendurado aqui, você não estava vendo, de repente você entrou num estado hipnótico e essa pessoa te programou com ideias e te fez acordar e você acordou pensando e crendo em tudo isso aí daqui para frente. Essa não é a fé bíblica. Isso não é fé na palavra de Deus. A fé raciocina para crer, a fé vê para crer, a fé tem os seus olhos abertos, entende, compreende. Você precisa ver e entender e estar persuadido a respeito dessa mensagem para crer. Essa é a fé bíblica, a fé real. Fé, meus amigos, fé também não é apenas um entendimento intelectual, uma compreensão teórica da mensagem do cristianismo na Bíblia. Isso não é a fé evangélica, a fé centrada na palavra de Deus. Entender a mensagem do Evangelho, em teoria, o plano de salvação, o problema do nosso pecado, aquilo que Deus proveu para salvar uma pessoa, isso não é algo difícil para pessoas inteligentes como nós aqui nesta noite. Uma criança, se explicada com clareza, ela pode entender o raciocínio da fé evangélica, mas isso, compreender essa mensagem apenas, não te traz a Deus. Se você está apenas persuadido que a mensagem do Evangelho é melhor que a mensagem do Espiritismo, ou do Budismo, ou de qualquer outra religião que mescla um pouco de cristianismo, e você toma a fé como uma bandeira, uma camisa a ser vestida, como a melhor mensagem, isso também não te conduz a Deus, porque essa não é a fé que salva uma pessoa. Fé não é apenas entendimento da mensagem, somente a resposta a essa mensagem conduz uma pessoa a Deus, e ao perdão e à certeza de vida eterna. Não é apenas crer que Deus salva pecadores, envolve a necessidade de arrependimento de meus pecados diante de Deus. Vir a Ele em arrependimento, submeter-me a Ele, responder a sua mensagem. Se Ele disse que eu devo reconhecer que eu sou um pecador e um grande pecador, eu reconheço, eu vejo isso em minha vida. Se Ele me disse que eu devo confessar os meus pecados, eu confesso por inteiro. Se essa mensagem me diz que somente Cristo salva e o porquê disso, eu entendo, eu creio, eu me submeto a ela, eu vejo a evidência dessas coisas. Deixa-me dizer algo mais que fé não é. Fé não é um ato de temor. Às vezes a pessoa diz, bom, se fulano estivesse doente ao ponto de morrer, quem sabe ele não creria, não é? Quem sabe ela não creria no Evangelho, num leito de morte ali, ao ponto de morrer com tanto medo da morte, quem sabe ela não teria fé nessas coisas que eu tanto falei para ela. Fé não é temor. Fé não é pavor, ainda embora a verdadeira fé possa levar, ou pode vir de um verdadeiro temor, mas um temor da condenação diante de Deus. Porque a minha vida está a ponto de se acabar e eu ainda não encontrei certeza de vida eterna e perdão. Isso me leva, esse temor, a buscar a Deus, e a buscar com intensidade de todo o coração, e porque Deus promete que quando eu buscar de toda a minha alma, com desejo de encontrar, então eu serei salvo e transformado. O temor pode te fazer buscar, mudar a tua postura e começar a buscar a Deus, mas fé é algo muito melhor do que temor, é algo sólido, é algo compreendido. A fé é uma evidência da realidade de algo. Veja comigo essa passagem novamente no versículo 1. Está tudo aqui. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento, o chão que está embaixo. Um fundamento firme. A fé é o que dá suporte, está embaixo sustentando. Acho que ele está dizendo aqui. E a fé também, ele diz, é a prova, a evidência de coisas que não se veem. Mas como pode ser isso? Você e eu, que crescemos em uma sociedade ocidental, não é? E que fomos para a escola primária, secundária, alguns chegaram à universidade,
Todos nós, cada um de nós, é criado a entender e observar a vida por meio da lógica, do silogismo, colocar duas coisas juntas, aprender, encontrar um resultado, não é? E nós somos levados a entender que deve haver evidências para as coisas, para que elas sejam verdadeiras, reais, e deve haver evidências reais e muitas delas. Como pode então ser a fé, a evidência, a prova de uma coisa que eu não vejo? Eu não posso colocar no microscópio, tocar, ouvir, usar os meus sensos. De que maneira? O que ele está querendo dizer? Como ela pode ser essa base, o chão, o fundamento firme? E a prova de coisas que não se veem. Bem, eu creio em Deus, mas eu não posso vê-lo com os meus globos oculares, nem ouvi-lo no meu labirinto, aqui dentro, no meu ouvido. Eu sei que Ele está lá, mas eu acharia muito difícil provar a existência de Deus para um não crente por essa maneira. Eu não poderia, por exemplo, dar às pessoas um tipo de óculos, que no momento que elas colocam esses óculos, elas começam a ver a Deus, entender que Deus é real e compreender. Eu não posso criar um objeto, alguma coisa, uma técnica. Como então pode ser a fé uma evidência, uma prova dessas realidades? Nós pensamos sobre evidência como algo sólido, não é? Tangível, palpável, que você pode acumular e ter várias delas na gaveta, e olhar e observar e ter certeza dessas coisas. Bem, acontece da seguinte maneira, e aqui está o ponto de imensa importância para você e para mim. É isso que eu desejo explicar nesta noite. E se você esquecer tudo que nós vimos até aqui, não esqueça dessa explicação. É dessa forma, segundo a Bíblia, que a fé é uma evidência, uma prova. Eu quero lhe contar a história da fé e como ela opera em uma vida. E é claro, lembre-se sempre disso, a fé é uma obra de Deus, uma dádiva de Deus, é uma operação de Deus. Mas ela opera da seguinte maneira, nessas linhas. Nós começamos a pensar. Em determinado momento da sua vida, na infância, aos 7 anos, 10 anos, 15 anos, na juventude, na meia-idade, não sei, em algum momento, você está voltando da escola, perde o ônibus, senta ali cansado, tem um tempinho para olhar em volta, de repente você olha a realidade, a natureza, no ônibus, pela janela passando, você saiu do trabalho, ou está indo ao trabalho, de repente você para observar, talvez doente, em casa, sozinho, longe da correria, você foi obrigado a parar e observar em volta, você começa a pensar, e de repente te vem à mente que esse mundo em volta, esse mundo é um mundo criado. Esse mundo ele não poderia ter surgido do mero acaso, do nada. Eu vejo coisas complexas e belas, intrincadas, organizadas. Eu vejo o corpo humano cheio de sistemas, tudo funcionando, eu não sinto nada, o sangue correndo, os órgãos em funcionamento, coisas tremendas. Essas coisas não poderiam ter vindo do mero acaso, por mera chance. Esse é um mundo criado a um Deus que criou essas coisas. E de fato, isso se alinha, saber e ver isso se alinha com os meus instintos humanos, esse meu instinto, algo que eu sempre senti em soube, que há um Deus, que há um Criador, que eu não vim do nada, não surgiu do nada, deve haver um instinto dentro de todo ser humano, e quando eu observo essas coisas, eu sei que há um Deus, mas por algum tempo na minha vida, eu busquei certas teorias e certas explicações humanas, e agora eu cheguei a perceber e a entender que essas teorias, na verdade, que eu busquei, que me foram dadas e eu abracei imediatamente, eram, na verdade, alternativas a Deus. E que elas simplesmente não estavam ali para tentar me explicar o porquê da realidade, mas que elas foram formadas, criadas, para tentar tirar Deus da moldura da minha vida. Agora eu entendo isso, que por muito tempo, por algum tempo eu busquei essas teorias, que eram, na verdade, alternativas para Deus. Explicações que tudo que existe, que está diante de mim aconteceu por acaso. Eu nunca questionei isso, eu sempre achei algo plausível, eu abracei, eu aceitei isso me satisfazia. E agora eu entendo porque pegar essas coisas e aceitá-las me satisfazia. Sabe por quê? Eu digo a mim mesmo, eu entendo, quando eu sou honesto comigo mesmo, porque pensar dessa maneira me dá uma licença, uma justificativa para não me preocupar com Deus, para não me preocupar que há um Deus, e para não me preocupar que Ele vê os meus pecados. E isso me dá uma licença para pecar como eu quero e viver da maneira como eu quero e seguir em frente fazendo as coisas como eu quero. Há algo dentro de mim, a Bíblia chama isso de consciência, que me acusa quando eu peco, mesmo quando ninguém vê, eu sei o que é errado e o que é certo, mesmo antes de alguém me dizer, é Deus que coloca isso dentro de mim, e eu sei disso instintivamente, mas eu abracei essas ideias e teorias, não porque elas simplesmente traziam uma explicação, mas porque elas me davam a licença para seguir pecando contra o meu Deus. E abraçar essas explicações, essas teorias, também me oferecia algo que é agradável para mim.
Eu não preciso me preocupar se há ou não um propósito e um significado na vida. É doloroso pensar sobre isso. É difícil pensar. Mas quando eu sei que não há um Deus, não há um Criador, então deve haver propósito. Simplesmente questão de curtir e me divertir e me entregar às coisas que eu quero aproveitar. Não preciso pensar sobre isso. Que eu tenho uma alma e que a vida vai para além do túmulo. E que a propósito e significado real me dá uma licença para não me preocupar com o meu problema do pecado. Mas algo aconteceu e eu comecei a pensar isso, estas coisas já não eram mais acreditáveis. Eu costumava pensar que Deus era algo difícil de se crer, que a ciência, a suposta ciência, explicava todas as coisas, mas agora eu cheguei a perceber que qualquer explicação sobre a origem da vida e sobre a realidade em minha volta, que não inclua Deus, é também uma teoria e uma teoria apenas. Eu cheguei a perceber que para mim crer e aceitar essas teorias que tiram Deus da moldura, eu preciso ter muita fé, porque elas me dizem, veja só, que tudo isso tão concreto, tão perfeito, tão organizado, tão inteligente, veio do nada. Como pode o nada criar coisas complexas? Eu entendi que eu precisava de muita fé, engolir muita coisa de olho fechado e dar um salto no escuro para crer nessas teorias. Que você precisa de muita fé para isso. Eu percebi também que essas teorias são tão cheias de problemas e falhas. Eu descobri recentemente, talvez, que essa teoria da grande explosão foi criada agora em 1989, tão pouco tempo atrás. Eu não sabia disso. E eu descobri também que não há provas para isso, reais e concretas e substanciais, são conjecturas tantas e tantas, mas porque era conveniente para mim, isso me permitia seguir em frente a meus pecados e não me preocupar com o sentido da vida, a existência de uma alma. Então eu abracei essas coisas imediatamente, elas batiam com aquilo que eu buscava. Você não precisa estudar muito para perceber isso. Aqui nós estamos, não é, num mundo, num universo extraordinário, complexo, cheio de tantas coisas, imenso. Nos é dito que de repente um Big Bang, uma grande explosão, batida, tudo está aí, o acidente, a chance, a colisão, o erro, tudo aconteceu. Que o nada trouxe à existência tantas coisas. Mas ele nos explica qual foi a matéria onde ela foi criada para bater, para explodir. Não lide com isso, não se preocupe com isso. E nós começamos a perceber que isso não pode ser. Que é necessário uma mente, um arquiteto, um criador, que há um design em todas as coisas, e é necessário um projetista, um arquiteto para dar um design a essas coisas. Faz sentido, é mais real. De repente, você começa a pensar e de repente você começa a crer. Faz sentido. O que é a fé, então, neste ponto? Nós estamos querendo responder essa grande, imensa pergunta. Fé, então, é ver a realidade. Isso é fé bíblica. Foi antes de receber a fé em Deus e na palavra de Deus que essas coisas eram irreais, sem sentido, sem propósito, sem origem, sem função. Foi antes da fé que eu era levado para um lado e para o outro, por ideias, por teorias, que misturavam metade verdade, metade mentira, teorias religiosas, teorias supostamente científicas, mas agora eu vim a ver a Deus como Ele é e que Ele é real. Eu devo lhe prestar conta. E é óbvio a necessidade de um Criador neste mundo. A fé descobre o que é real, o que é crível, o que é óbvio, o que é sólido e sensato. Isso é a fé descrita aqui na palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que palavras tão tremendas, mas há muito mais que nós podemos dizer. Eu devo correr para a conclusão. A fé descobre outras coisas também, meus queridos. A fé descobre pela primeira vez a realidade da minha alma, que eu possuo uma alma eterna, e que esta vida não é o final, e quando eu deixar este corpo, e quando a luz deste mundo se apagar para mim, eu abrirei os meus olhos e uma outra realidade consciente e concreta. Eu descubro isso na palavra de Deus. Isso está de acordo com a realidade. A fé descobre a mensagem da palavra de Deus. E a fé descobre esta mensagem que diz que eu sou um pecador, mas eu não gosto de ouvir a respeito disso. De ouvir essa conversa sobre conversão. Não é muito popular, eu compreendo que o que eu estou lhe dando nesta noite não é muito popular, não é muito aceitável ao ego humano. Mas a fé descobre essas coisas. E ela te diz, essa palavra, que você é uma mulher, um homem separado de Deus por causa de teus pecados. Mas isso não quer descer por minha garganta, eu não quero aceitar isso. Eu
Eu sou uma pessoa separada de Deus. Eu não tenho a Deus em minha vida. Você está me dizendo que eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica, que eu sou uma pessoa cheia de orgulho, com orgulho frequente, com desdém por outras pessoas, que eu sou uma pessoa desonesta. É isso que essa Bíblia está me dizendo e me ensinando, que você possui pensamentos sujos, um após o outro e continuamente, que você pode ser mesmo cruel e já foi tantas vezes. Essa verdade sobre Deus e que Deus não me terá dessa maneira e não me receberá no céu, não importa quanta obra de caridade eu tenho feito. A fé descobre essas coisas e isso não é agradável inicialmente. Nós não gostamos disso. Me dê a teoria da evolução. Ela não me permite pensar sobre essas coisas. Ela me trai. Ela não me conforta. Ela me leva para longe de Deus. Essa mensagem que diz que eu sou uma alma perdida, que eu não tenho Deus em minha vida, mas que eu preciso buscá-lo e buscar o seu perdão e me aproximar dele. Que pelos meus pensamentos bons, aquilo que eu acho que eu sou, ou seja, por onde eu nasci, o berço que eu nasci, eu não sou aceito diante de Deus. Essas coisas são difíceis para mim entender e aceitar. Elas vão contra a minha maneira de pensar. Que Deus me rejeitaria por causa dos meus pecados, mas eu fiz tantas coisas boas. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Que a única esperança para mim é a misericórdia maravilhosa de Deus, o amor de Deus, e enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, que preparou um caminho de salvação para mim. E a fé descobre estas coisas, e a fé é uma atitude que percebe e diz, goste ou não goste disso, isso é tudo verdade. Isso está de acordo com a realidade no mundo, a minha alma, a minha vida, o meu estado, como eu tenho vivido. Essa fé é verdadeira, essa palavra é verdadeira, a fé descobre estas coisas. A fé é uma atitude que percebe e diz, tudo isso é verdadeiro. Esse sou eu preciso de salvação. Essa pessoa descrita na palavra de Deus com tantos pecados, essa pessoa sou eu, e você começa a desenvolver essa fé em Deus, e pela primeira vez você está em toque com a realidade das coisas. O Deus que é real, o Deus que está ali. A fé é a evidência da realidade. Então você descobre, amigo, você descobre na Bíblia coisas tão boas, coisas tão maravilhosas, coisas tão desejáveis. A fé descobre a realidade do amor de Deus. A fé descobre que Deus não é uma força abstrata, uma energia distante, que deu corda no mundo e se mandou, não está interessado. A fé descobre que Deus é um Deus pessoal, que possui pessoalidade como eu e você, que se comunica, que pode ser buscado, estudado, conhecido. Ele é um Deus que se revela e que Ele possui um amor tão grande. Ele possui amor. Deus pode amar. A fé descobre essa realidade. Que Deus olha sobre um mundo como esse, como o nosso, está preparado para mandar o Salvador, o seu próprio Filho, a este mundo, a segunda pessoa da Santa Trindade. A fé descobre a necessidade da punição e o amor de Deus em resgatar pecadores, punindo o pecado daqueles que serão salvos em seu próprio Filho. A fé descobre maravilhada estas verdades e mesmo se surpreende com essas descobertas do Evangelho. Será que Deus não poderia simplesmente perdoar com um estalo de dedos? Nos perguntamos. Por que Deus precisaria fazer tudo isso? Vir Ele mesmo, um ser humano, ser desprezado, humilhado, uma cruz de dor e agonia. Ele não poderia estalar o dedo? Amigos, devo te dizer que nem mesmo Deus poderia fazer isso, porque Deus é justo. Deus não pode pecar. Ele não poderia deixar a sua lei abandonada, os seus princípios abandonados e pecar e ser injusto, e a única maneira de salvar seria Ele cumprindo a sua lei, punindo o pecador em si mesmo para salvar um pecador. São tremendas essas descobertas da fé. Nós lemos coisas tão maravilhosas na Bíblia. A fé descobre coisas tão desejáveis que fazem sentido absoluto. A fé descobre a necessidade da justiça de Deus. Deus é justo, Ele deve julgar e punir, mas isso está em mim também. Quando eu vejo o erro, quando eu vejo a desonestidade, eu desejo justiça, e você também está dentro de você e eu. A fé descobre que Deus também é assim, e que Ele deve julgar, e que porque Ele é amor e quer amar e salvar, e Ele vai salvar, então Ele provê um meio de salvação para manter a sua justiça e punir o pecado, fazendo isso em seu Filho. Mas isso é injusto, você diz. Injusto seria se fosse contra a vontade dEle, mas Ele mesmo se entregou. Ele desejou, Ele veio, Ele deu a sua vida para morrer. A fé descobre estas coisas e são tão maravilhosas essas descobertas. Então você diz, eu entendi.
a ficha caiu, a luz se acendeu. Essa Bíblia não é uma história romântica e fantasiosa de um Deus de barba branca que deixa as pessoas fazerem o que querem e no final simplesmente os abraça e recebe no céu. Não, é sobre um Deus justo e real e santo, que deve e irá punir todo o pecado, mas que provê um único meio, um grandioso meio de reconciliar pecadores como eu e como você, com Ele mesmo. E Cristo é a chave que une esses dois elementos. A justiça de Deus que demanda a punição do pecado e o amor de Deus que irá salvar o pecador, Cristo Jesus. A Bíblia diz no Antigo Testamento que essas duas coisas se encontram na pessoa do Salvador, que é Jesus Cristo. E mais eu compreendo essas coisas, e mais elas são reais, coisas concretas, lógicas. Então você aprende coisas que você necessita. Você aprende coisas que você precisa, que você necessita ao ler a Bíblia. Você aprende que você pode ser perdoado de teus pecados. É uma realidade, eu posso ser perdoado de meus pecados. E esse senso de culpa tão grande que eu carrego há tantos anos, ele pode ser realmente removido de mim como uma mancha limpa e eu ter paz e certeza. Eu posso terminar os meus dias neste mundo sabendo que eu nasci de novo e que eu vou ser recebido por Deus concretamente, certamente, não a suposição, a hipótese. Quando eu chegar lá eu vou saber. Eu posso terminar os meus dias, é real, é verdadeiro. A palavra me diz que é verdadeiro. E a fé descobre estas coisas, que você pode ter vida e propósito e sentido, uma vida eterna com Deus. E eu leio sobre estas coisas que esse mundo não pode prover para mim. O que esse mundo oferece para você e para mim? Quando você resume, filtra essas coisas tudo, a melhor das hipóteses que esse mundo pode oferecer são coisas materiais. Prazeres passageiros, muito breves, que ficam aqui. Um mundo que se deteriora moralmente o tempo todo, um mundo que não pode transformar realmente pessoas. Então eu leio na palavra de Deus que Deus prova para aqueles que o buscam, que se eles vierem em arrependimento, eles serão transformados, não terão apenas os seus pecados perdoados, mas um caráter transformado. E eu vejo esse mundo agora como um deserto sem propósito, sem significado, que não pode satisfazer a minha alma. E eu vejo na palavra de Deus toda a resposta, toda a satisfação, toda a alegria, todo o propósito e sentido que eu tanto buscava. E diante de tudo isso, a Bíblia faz sentido. O problema do pecado, o problema da rebelião humana. Queridos, deixe-me voltar a esse versículo. Ouça novamente. Ora, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E eu estou vendo mais e mais. Eu estou certo de que elas são reais. E de repente eu descubro que há milhões de pessoas ao longo da história que provaram a mensagem da Bíblia como verdadeira e real em suas próprias vidas, que vieram a Jesus Cristo experimentar uma transformação de suas vidas, um novo nascer, como a Bíblia diz. Jesus Cristo nunca falhou. E elas descobrem essas coisas quando se aproximam dele. E há pessoas neste mundo que são muitas vezes tão estimadas e adoradas pelas pessoas. Talvez você tenha ou tinha alguém em particular que você admirava muito. Um artista, um atleta, um pensador, alguém que te inspirava. Mas quando você começa a ler a biografia dessas pessoas, e você descobre os traços de egoísmo e atitude mesquinha, e que essas pessoas muitas vezes tiveram que roubar a oportunidade de alguém para chegar lá em cima, e coisas que foram enterradas para que ninguém soubesse, você realmente percebe que a Bíblia é verdadeira e a realidade dessas pessoas como eu e como você. O comportamento egoísta, cruel, mesquinho, ou covarde, ou medo, a dúvida sobre tantas coisas, guerras e todo tipo de coisa. E você vê como essas pessoas foram tão fracas em tantos momentos e egocêntricas. E você descobre que elas cometeram muito erros de propósito e quão inconsistentes elas são em suas palavras. E às vezes a fé em certos líderes é mantida por tantos anos, por muitas pessoas, e no final das contas, onde estão eles? Você visita Paris e ali está o túmulo de Allan Kardec, cheio de flores. Você vai a Meca, ali está o túmulo de Maomé. Você visita tantos lugares, você encontra o túmulo de Siddhartha, Buda, mas você não encontrará um Salvador enterrado. Ele ressuscitou dentre os mortos e a fé descobre isso.
E a fé descobre que Ele precisou ressuscitar para vencer a morte, para poder dar a você e a mim, se eu creio e busco, a ressurreição dentre os mortos e a vida eterna. A fé descobre estas coisas, a fé vê estas coisas. Não há ninguém como o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Não há ninguém como Ele, não um mero homem, Deus encarnado, o Salvador do seu povo. Como Ele transforma vidas. E você está certo que Cristo e sua mensagem são verdadeiras, que sua mensagem é o único caminho de reconciliação com Deus, e você está mais e mais certo, mais e mais persuadido, mais e mais inúmeras evidências vêm diante de você. É por isso que a fé é a evidência, é a substância, não apenas crença no improvável. Eu sou levado a Deus pelas evidências que Ele faz em minha vida. Você foi sua fé hoje? Te foi dada esta fé? Você já está se aproximando de Deus por causa desta fé? E você vê estas coisas e você entende, você diz: eu creio, eu estou persuadido, eu não vejo um outro caminho. Mas a fé, amigos, ela não para por aí. Eu devo concluir aqui. A fé crê e a fé se aproxima do Salvador como um pecador em necessidade de um Salvador. A fé vê a realidade, vê os fatos, está persuadido deles, e a fé crê. Está aqui no versículo de número 6, veja comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus venha, isto é, crendo que Ele existe, ou seja, a sua mensagem, a sua pessoa, tudo isso que nós vimos até aqui, e que Ele é galardoador dos que os buscam. Se você está persuadido pela realidade da fé nesta noite, pelas evidências da fé, pelas certezas tão concretas da fé, então você vem a Deus, você se arrepende de teus pecados diante dEle, confessa a Ele, não esconde nada, você pede por vida, por perdão, por certeza de salvação. A fé age dessa maneira. Fé, queridos, é a chave. Mas por que Deus escolheu a fé para a salvação de uma pessoa? Algo tão pequeno, não é? Fé. Bem, porque a fé é humilde. A fé vem de mãos vazias diante de Deus. Ela não cobra nada. Ela não diz: aqui estão os meus méritos, a minha caridade, a minha religião. A fé vem de mão vazia, se estende a Deus. Aquele que crê na mensagem de Cristo vem de mãos vazias a Ele, buscando vida e salvação, sem méritos próprios. A fé não reivindica méritos diante de Deus. Deus, aqui estão os meus méritos, por causa disso, eu não fui tão mal, eu dei um passo atrás, isso, aquilo. A fé vê como uma pessoa completamente necessitada. A fé vê essas coisas. A fé olha para Ele, não para si mesmo. A fé olha para o Salvador, os seus méritos, a sua vida. A fé é muito mais do que emoções e sentimentos. A fé, amigos, entrega a confiança nele, porque está persuadido dessa realidade do Salvador. Mas se eu disser, porque eu tenho dúvidas, então, pastor, eu não tenho fé. Pastor, se nesta noite eu creio, mas se eu disser que eu tenho dúvidas, eu não tenho fé, pastor. Não necessariamente, meu querido amigo, minha querida amiga. Porque quando nós buscamos a Jesus para sermos salvos, a nossa fé nunca é perfeita. Mas se a tua fé é mais forte do que a tua incredulidade, e a tua certeza maior do que qualquer incerteza, porque você viu a prova da realidade pela fé, então você será recebido pelo Salvador. Deixa eu tentar explicar isso. Isso é tão importante. A fé é como uma chave. Há todos os tipos de chave. A chave de madeira, de pedra, já vi de pedra uma vez, de metal, de ouro. Você não precisa de uma chave de ouro necessariamente. Há todo tipo de chave. E a fé é como uma chave, que pode ser de muitos materiais. Mas você não precisa necessariamente de uma chave de ouro para abrir uma porta. Qualquer material faz o serviço. A fé não precisa ser brilhante e perfeita quando você vem a Jesus pela primeira vez em arrependimento. Entenda isso. Quando você vem a Jesus Cristo, convicto de teus pecados, talvez cheio de dúvidas se você crê ou não crê, mas sentindo a tua necessidade, crendo, você vem assim. A fé é tão grandiosa para receber a Cristo. Você não precisa de uma fé reluzente, de um santo brilhante e perfeita. Você precisa simplesmente de uma fé genuína, e ela é o suficiente
para abrir essa porta que conduz ao céu. Uma pequena fé pode alcançar uma imensa salvação. Deixa-me tentar ilustrar isso. Alguns anos atrás, você se recorda, houve o famoso tsunami, né? Tsunami em português. Aquelas ondas imensas, resultado daquelas placas tectônicas, não é? Levantando aquela água no Oceano Pacífico, se não me engano, um tempo atrás, alguns anos atrás, e o tempo todo na televisão, e você vendo aquilo, você vendo casas destruídas, vilas destruídas, portos destruídos, todo tipo de coisa. Eu me recordo, talvez você recorda, de um momento, uma daquelas imensas ondas, não foi a maior, em que foi filmado de um determinado lugar, a onda vindo, e a filmagem captou um homem correndo, fugindo daquela onda e tentando subir a um determinado lugar. Eu não sei quantos se recordam disso aqui, mas isso foi pego. Eu não sei se estavam filmando ele, apenas filmando a onda, mas apareceu ele fugindo e correndo pelo mato, e subindo e pulando cerca, e subindo mais alto e mais alto, um bom tempo, bem uns 15, 20 minutos, a onda chegando a uma distância muito grande, imensa, aquelas coisas que você se recorda, não é? Aquelas ondas imensas, apocalípticas na verdade. E você vê ele com todo esforço, e pula, e se arrasta, e corre, você se recorda disso talvez, até o ponto que ele conseguiu subir numa parede, pular outra, subir um barranco, até o ponto que ele estava longe e seguro e a salvos, antes que aquela onda tomasse aquela vila. Agora pense comigo, se por acaso um técnico, um atleta, um corredor desses famosos olímpicos estivesse assistindo aquele vídeo e olhando aquela pessoa correndo, imagine comigo, um expert em atletismo, em corrida, em movimento, provavelmente ele não teria aprovado o desempenho e a performance daquele indivíduo fugindo, não é verdade? E é isso, que maneira errada de correr, e se arrasta com o punho fechado em vez de agarrar, e não vira a perna direita, a perna para lá, o braço para cá, mas o que importa? Ele chegou lá em cima, ele estava seguro, ele chegou a um lugar alto e a um lugar seguro. A fé pode ser assim, amigos, um tanto tosca ao vir a Jesus Cristo, não tão refinada. Você poderia ainda estar hoje, nesta noite, agora pensando consigo mesmo: oh, mas pastor, eu ainda tenho alguns desejos carnais dentro de mim. Oh, pastor, o senhor não sabe, há certos hábitos que me afastam de Deus, há coisas nesta vida que ainda me atraem muito, mas eu quero a salvação. Sua fé tem alguns cantos ásperos e toscos ainda, não tratados. Mas se acima de tudo você tiver um senso real da tua necessidade, e ainda assim você clamar a Jesus Cristo por perdão e salvação, você estará no lugar seguro, Ele te receberá. Uma simples chave pequena, uma simples fé no Salvador, uma verdadeira, simples e completa entrega. Você vem a Ele, você vem com as tuas dúvidas, com teus pecados que te seguram neste mundo, você crê porque você recebeu essa fé para ver a realidade dos teus pecados, de um Salvador que veio a este mundo. Você vem do jeito em que você está, você se entrega nesta noite, você clama por vida e você será salvo e será salvo para sempre.